Seja muito bem-vindo para mais um podcast, A Jornada do Herói, um podcast do Naves Lumen. E hoje a gente está aqui com a Carla Daniele, fisioterapeuta do Rio de Janeiro. Carla, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nossa, é um prazer. Essa Jornada do Herói tá me deixando aqui. Então, a ideia da Jornada do Herói, a gente até chamou esse nome, né? Não é? É porque tem uma Jornada do Herói, não sei se você conhece, do James Campbell, né? Sim. E a gente, eu tô aqui com o meu companheiro, o Rogério. Na verdade, eu tenho que dizer que eu conheci através de você, quando você me comentou. Mas a gente é muito nerd, né? O Rogério tá mais que eu, porque ele tem tatuagem. Eu gosto da coisa. Então a gente conversando sobre essa questão do herói, tem uma jornada, e tipo, poxa, cada um de nós, na nossa carreira, a gente tem uma jornada, né? A gente tá construindo uma carreira e isso tem seus percalços, tem essa jornada toda. Então entender a sua jornada, a Carla, fisioterapeuta, a jornada toda, né? A gente faz um curso seu, a gente vê as coisas todas, mas para você chegar até ali teve um caminho, e é disso que a gente vai conversar, tá? Então não tem regra, a gente vai estar bem livre aqui para conversar sobre isso, entender a sua jornada. Perfeito. Então a gente quer te conhecer lá de trás, quando você pensou na física, você nasceu querendo ser fisioterapeuta? Na verdade, não. Na verdade, tudo indicava que eu ia ser da área tecnológica, porque minhas melhores matérias, né? Imagina, nesse serviço educacional que a gente tem um pouco falido, eu era ótima aluna de matemática e química também. Então, muito nova, né? Nós já conversamos sobre isso, eu tive essa oportunidade que minha mãe enxergou como uma oportunidade, mas eu colhi frutos nem sempre muito bons no meu caminho, por ser muito nova na minha graduação, né, no ensino fundamental 1 e 2, depois no ensino médio, eu era 2 anos adiantado. Então, eu iniciei o ensino médio achando que ia fazer engenharia química, e aí, de repente, eu tive um estalo, porque sempre fui ligada ao esporte, aí talvez essa seja parte realmente da minha jornada, de quem eu sou hoje, essa ligação minha com o movimento. Eu sempre fiz muitos esportes, sempre fui apoiada pela família para fazer. Eu resolvi ser jornalista esportivo. Então, no segundo ano do ensino médio, eu mudei de tecnológico para humanas, porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de esporte. Eu tenho que dizer aqui, claro, para fazer propaganda, que eu sou fluminense de coração. Aqui, eles falam de dois paulistas, você tipo, Não tem problema, não tem problema. Não incomoda. Eu não te incomodo, tudo bem, que bom. E cresci com um pai sempre falando que o jornalista não sabia nada sobre esporte. E eu achei que aquilo fosse um gancho. Falei, tá aí, né? Toda filha que tem um pai como eu tive, quer ser orgulho pro pai. Eu falei, tá aí, eu acho que eu vou ser jornalista esportivo. E decidi, né, que faria 2 faculdades. Já ali, com 14 anos, decidi que faria comunicação e educação física. E aí, sim, pela primeira vez, eu tive o freio da minha mãe e falou, não, uma coisa de cada vez. Eu falei, bom, então, eu primeiro preciso entender tudo sobre o assunto, para depois escrever sobre esse assunto. Então, esse foi o meu pensamento. Aí, no 3º ano do ensino médio, vou para biomédica e vou fazer educação física. E aí, talvez para tristeza da minha mãe, né, que investiu na minha carreira desde pequena, com curso de inglês, coisa que ela nunca teve, né, com uma excelente escola, me oportunizou mesmo, né, a gente tendo uma condição muito simples. Eu entro na faculdade de educação física, me apaixono e resolvo ser professora, para desespero da minha mãe, que era professora. Mas eu disse é um assunto importante, porque até alguns alunos meus, ou pessoas que me conhecem, já sabem essa história, né, que depois de alguns anos de terapia, eu pude enxergar por que eu escolhi ser professora. É porque, apesar dela ter feito todo o investimento de eu não ser professora, a minha maior admiração era dela, né? Minha mãe, professora de música, ensaiou 80 alunos no maracatu, então eu lembro perfeitamente, né, das pessoas dançando, né, o maracatu, e essa sensibilidade de ser criada por uma mãe, né, que era pianista, dela perceber minhas tendências, ela me incentivou a fiz teatro. Então, na verdade, acho que, no final das contas, tudo que eu fui oportunizada, eu hoje utilizo na fisioterapia. Então, sim, eu comecei pela educação física. Você terminou a educação física? Terminei educação física, convicta que seria professora de educação física. Por conta do inglês, fui dar aula numa escola bilíngue, ganhando um salário muito bom, assim. Eu olhava para os meus colegas, né, e, nossa, realmente eu tô
dentro do mercado de trabalho, estou muito diferenciada. E na época eu namorava um menino que tinha feito educação física, ele era mais velho, e emendou na fisioterapia. Então todas as sextas eu encontrava ele na faculdade que ele fazia, assistia algumas aulas e pensei, isso aí é bem legal. Acho que isso pode servir para eu ser uma melhor educadora física, ou seja, em nenhum momento eu pensei que eu ia mudar de profissão. E assim foi, terminei educação física em dezembro, em janeiro já fiz a prova para fisioterapia, fevereiro, março, comecei. Numa faculdade no Rio, né, sou do Rio de Janeiro, só existia na época faculdades privadas, e eram 4, 5, se eu não me engano. E por conta da educação física eu eliminei 17 matérias, você imagina. Vou fazer faculdade em 2 anos, né? Não, porque essa faculdade usava o sistema de período seriado. Então, no primeiro período só se cursava matérias ímpares e no segundo só pares. Então, sim, eu fiz uma faculdade muito mais frouxa que um amigo que estava entrando pela primeira vez, porque eu fiz em 4 anos e meio, porém, com muito menos disciplinas ao longo desse processo. Então, eu fazia à noite e trabalhava de manhã e de tarde. E como você fez nesse período, você nem conhecia direito que era físico? Não conhecia direito, né? Achei, por exemplo, eliminei anatomia, né? Eliminei anatomia, entrei direto na neuroanatomia. E até chegar ao 6º período, eu continuava convicta que eu ia levar aquelas informações para o meu papel como educadora física, né? Eu sempre me imaginei associando, eu estava na área escolar, mas eu sempre me imaginei trabalhando com uma reeducação postural. Eu fiz dança, então dei aula de expressão corporal para criança. Então eu pensava que a minha pegada era muito por ali, até o primeiro dia de aula do 6º período no estágio. Isso que eu ia perguntar, quando foi o ponto de virada? Então tá aí. A virada de chave. Eu tive uma virada de chave muito emocionante, para contagiar e fazer chorar todo mundo. Eu, lá na minha faculdade, possivelmente você, Fábio, também, a gente atendia em duplas, né? E eu lembro muito bem que a gente tinha uma ficha de avaliação, e a primeira pergunta, depois do nome, tudo, endereço, tinha queixa principal. Começava assim. E eu fiquei com o papel na mão, minha colega, que também tinha educação física, era minha dupla, era um senhor cadeirante, possivelmente de 50 e poucos anos, tinha tido um AVE isquêmico, menos de 2 meses, e tinha um lado hemiplégico, só que ele tinha quase 1,90 m, e a esposa, a minha altura, que eu não vou dizer aqui no podcast. Ela tá sentada. Eu só posso dizer que eu tô sentada e sou mais alta que o Fábio. Que não é muita vantagem, né? E aí, isso é interessante porque, perguntando qual era a queixa principal dele, ele foi muito objetivo e falou, eu não consigo fazer as transferências sozinho. Eu sinto muita vergonha de ter que pedir ajuda a ela para sair da cadeira para a cama, da cadeira para o vaso, para qualquer mudança. E eu olhei para minha dupla e falei, bom, beleza. Quando chegou o momento efetivo do tratamento, porque a gente tinha que passar um protocolo de avaliação, graus de força que ele tinha, tudo, eu simplesmente usei princípios básicos de alavanca que eu sabia da educação física, né? Dei algumas dicas que vieram hoje, na época eu imaginei que foram ao acaso, mas possivelmente estavam dentro de mim, porque a minha história com o que eu faço hoje vem desde aquele momento que eu tive a oportunidade de trabalhar meu corpo, de conhecer meu corpo, de entender as facilidades. E aí esse camarada fez a transferência no primeiro dia. E aí ele chorava de um lado e eu chorava de outro, a mulher chorava. Era uma comoção, né? E por muito tempo fui, inclusive, zoada por conta disso. Mas aquele momento, eu voltei para casa e agora, para alegria da minha mãe, eu falei, você não tá entendendo. Eu vou ser fisioterapeuta. Aquilo foi um combustível para mim que eu falei, eu não quero nunca mais deixar de me preencher com esse combustível. É uma coisa... Não, gente, se você perguntar para mim o que significa ser fisioterapeuta, nossa, não dá para te explicar. Eu simplesmente acho que eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, que eu escolhi a melhor profissão do mundo. Dentro da área de saúde, para mim, eu não vejo nenhuma melhor. Porque eu gosto de gente. E, assim, jamais poderia trabalhar atrás
né, de uma mesa. Entendo que muitas pessoas têm vocação para isso, fazem isso muito bem, mas essa não seria eu, né? Eu preciso desse contato. Inclusive você que me conhece um pouco, né, entende que essas minhas ações, né, de colaboração com o próximo, com tudo, elas ficam ficam intimamente ligadas com quem eu sou profissionalmente. Eu consigo fazer isso disfarçada como fisioterapeuta, mas na verdade sou eu já nem sei mais, assim, chegou um momento, são quase 30 anos, né? Eu já me incorporei como fisioterapeuta, a Carla é fisioterapeuta, a fisioterapeuta é Carla e é por aí vai. Legal. Carla, dentro dessa trilha muito bacana que você colocou aí pra gente, quando te vem o lado negro da força aí, né, os percalços aí, o que você lembra, assim, na sua cabeça como percalços mesmo, problemas realmente que você teve que enfrentar nesses desafios, até você realmente ter condição de ter a consciência de que você realmente queria ser fisioterapeuta? Olha, eu acho que eu estaria mentindo se eu dissesse a você que eu tive algum percalço. Eu não enxergo hoje ter tido nenhum percalço para me tornar fisioterapeuta. Dentro da minha trajetória como fisioterapeuta, eu tive melhores momentos e momentos não tão bons. Mas isso em nenhum momento colocou em dúvida para mim a minha escolha de ser fisioterapeuta. Legal. Tá? Inclusive, como eu posso dizer, eu percebi nesses momentos que não foram tão bons, pelo contrário, como a única forma de eu sair daquela situação seria através da minha profissão, né, do que eu já tinha conquistado. Não adiantava mais, assim, eu ficar chorando leite derramado. Ele derramou e eu não tinha outra saída. Não é aquela coisa, poxa, não deu certo aqui, que outra coisa eu posso fazer na vida para sair dessa situação? Não tinha. Porque eu cheguei a um nível de especialização que eu coloquei no papel aí, assim, seria muito mais fácil eu continuar investindo como fisioterapeuta do que eu mudar essa minha trajetória. Legal. Cara, e aí você, né, pensando na jornada, tá ali aquela que deu essa virada de chave, resolveu ser fisioterapeuta, se formou, né? E aí, o que aconteceu? Né? Seus mentores, seus próximos caminhos, seus próximos passos, como foi acontecendo para a continuidade da jornada? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque, de alguma forma, é um podcast que eu vou conseguir eternizar. Eternizar gratidão, porque o que acontece? Eu estava na fisioterapia, na faculdade, numa época que foi muito boa para mim. Eu tive excelentes professores, né, que eu não vou deixar de citar. Eu vou citar nome por nome, né? Então, eu tive Palmiro Torrielli como meu professor, tive Dan Pildervassi como professor, Mabel, Valesca, várias pessoas que me influenciaram. E você que está me ouvindo, que não teve seu nome, sabe disso, isso na faculdade. Então, mais ou menos aconteceu assim. Eu, por conta da educação física, tinha uma pegada já da parte traumato-ortopédica, esportiva. E a minha mãe desenvolveu uma espondilolistese grau 3 com distúrbios neurológicos. Então, não tinha outra opção para minha mãe, a não ser cirúrgica. Ela tinha indicação cirúrgica realmente. Só que eu estava nos primeiros períodos e ela foi fazer essa cirurgia, que é uma artrodese. E logo depois ela foi encaminhada à fisioterapeuta que trabalhava na clínica do cirurgião dela, que nada mais é nada menos que a Maria Alice Mainente Pagnese. Então, eu pedi para assistir a avaliação e ela não teve nenhuma objeção. E assim que eu abri a porta foi amor à primeira vista, né? Então, não é à toa que a Maria Alice é minha comadre, a madrinha das minhas 2 filhas. E ela resolveu sair dessa clínica e abriu um espaço, sublocou um espaço na clínica de uma pessoa que até então não sabia quem era. Agora eu vou contar uma fofoca. E o Palmiro, meu professor, me convidou para fazer estágio com ele. Só que na época o meu namorado não deixou, não queria deixar eu fazer estágio com o Palmiro. Mas tudo bem, fui fazer estágio com a Alice, né? Aonde fui fazer estágio com a Alice? Aonde a Alice se deslocava? Consultório. O Palmiro. E aí quem abre a porta para mim, né, nem Palmiro, nem Alice, é o José Vicente Pereira Martins, que é outro nome, um ícone na fisioterapia, né?
de uma forma geral. As pessoas enxergam muito ele como um fisioterapeuta neurológico, porque ele é professor da UFRJ de neurologia, ele é o fisioterapeuta que toca no Instituto de Neurologia de Olinda Couto, que fica próximo até a minha casa. Mas foram 8 anos. Você imagina eu, ainda sexto, sei lá, 7º período, fazendo estágio com essas 3 pessoas. Maria Alice Manente Pagnis, que já tinha feito osteopatia e RPG, ou seja, era uma fisioterapeuta já diferenciada. Palmiro, não preciso dizer, né, que eu já pude, já entrei na fisioterapia entendendo que o fisioterapeuta era um profissional de primeiro contato, que ele podia tomar decisões. Isso que é, não revelando a sua idade. Não, sem... eu já falei que eu era muito novinha. Vamos falar aí que seja 93, 94. Tá? 93, 94. E com o José Vicente Pereira Martins, né, que tinha uma gama de pacientes neurológicos. Sim, eu pude atender em 8 anos paciente neurológico. E comecei, inclusive, financeiramente, né, a poder me estabelecer. Imagina, antes de me formar já tinha um income, né, já tinha uma receita vindo da fisioterapia. Tamanha era meu... eu hoje percebo assim, eu ficava tão contagiada com a fisioterapia que eu ia trabalhar nessa escola bilíngue que eu dei aula, sempre com 2 cabides de roupa, porque como eu era part-time, eu às vezes dava um pouco de manhã, às vezes um pouco à tarde, à tarde. Então, nos intervalos eu não ficava mais na escola, como eu ficava antigamente. Eu saía para atender e eu voltava. Então, cada vez que eu saía, eu trocava de roupa. E aquilo incomodava. Começou a incomodar meu coordenador, né? Eu percebi que isso incomodava. E aí, como um presente, gente, eu me formo em 96. E no final de 97, eu sou demitida dessa escola, porque fui fazer uma formação. Assim, nesse meio do caminho, o fato de eu fazer estágio com essas pessoas, principalmente com o Palmiro, não existiam empresas de curso naquela época, nada. Então as pessoas se juntavam, entendiam que algumas pessoas, ou às vezes no Brasil ou fora do Brasil, estavam se tornando ícones em determinado assunto, eles traziam. Aí a gente dividia, um ficava na casa, os cursos eram feitos no meu prédio, no salão. Minha mãe é a pessoa que fazia o coffee break. E aí, com isso, eu fiz várias formações internacionais. E aí, o que chega do grupo? Quantas pessoas tinham inglês fluente? Eu. E mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, a minha aproximação, às vezes vinha um professor para fazer a tradução consecutiva, às vezes ele escapava uma palavra, uma coisa, eu falava, né? Falava uma palavra, falava outra, até que eu passei a fazer os meus questionamentos diretamente para o professor, não precisava mais de intermediário, né? Veja bem, não fazia isso na aula, fazia isso no pós-aula, e fui me tornando mais próximo desses professores de fora. Fiquei encantada com o curso de um americano chamado Gordon Cummings, já falecido, que tinha feito um mestrado na Austrália, na Universidade de Adelaide, que era coordenada pelo Maitland. Então ele trouxe conceitos que eu não vi na faculdade. Um conceito que eu trouxe, inclusive, a gente fez a gravação dessa aula e eu comentei sobre esse assunto, que é o fisioterapeuta sempre buscar no exame objetivo testes ou combinações que provoquem um sintoma, para poder, obviamente, analisar e, a partir dali, tirar conclusões. Nossa, na minha faculdade você tá maluca, você vai provocar sintoma, perder o juízo. Mas não, né? Esse raciocínio de você, né, poder escolher a terapêutica de uma maneira baseado, né, mais fundamentado, isso foi o tempo inteiro passado para mim através dessa metodologia que eu aprendi. Comecei a entrar em contato nesse curso do Gordon Cummings, que foi do conceito Maitland. Mas você vê, só para... Como é interessante isso, né? Essa questão do mentor. Quantas coisas você foi pegando... Eu acho muito interessante o mentor. A Carla é professora do nosso curso, né? Uhum. Do Navis Lumen. Faltou o Navis Lumen naquela época, né? Tinha que fazer por isso tinha que fazer na garagem. Mas assim,
Por isso que a gente pensa muito no Naves, o professor tem esse papel de mentor mesmo, porque é uma coisa que vai além simplesmente da aula, vai além simplesmente daquele momento que passa conhecimento como se fosse de longe, mas o cara que influencia a sua carreira de verdade. O quanto que essas pessoas todas que você citou, você se emocionou porque elas influenciaram, e a gente espera que os professores, nossos professores, eles consigam ter essa influência, né? A gente pensa todo o curso, pensa toda a formação que a gente está montando, para que a gente não seja esse curso frio de, eu tenho aqui um conhecimento, a Carla tem um conhecimento, ela vai simplesmente... Não, a gente quer, né, da Carla ser influenciado para fazer essa diferença na carreira, assim como o Palmiro fez a sua carreira em um momento, a Maria Alice, como você colocou, né? Quantas pessoas ensinando pessoas, eu acho que é uma coisa, a gente fala muito hoje de inteligência artificial, da possibilidade que isso vai trazer, mas eu acho que nada vai substituir pessoas influenciando pessoas, né, pra gente, né? Não, sem dúvida. E o que aconteceu foi que, encantada com essa metodologia, e eu até, na época, eu namorava um fisioterapeuta que também fez esse curso, também ficou encantado, e eu comecei a vislumbrar, pensando assim, eu quero isso que ele fez. E a primeira pessoa que me incentivou foi o Palmiro. Ele falou assim, vai, porque eu não posso mais ir. Você nada te prende aqui. E aí foi todo esse movimento, né, desde 98, me preparando com documentações, né, financeiramente, para aplicar para esse mestrado que eu acabei fazendo na Austrália, né. Que é uma coisa muito surreal. Hoje é muito Eu fui a comum, primeira, né, é verdade. Foi a primeira brasileira a fazer o mestrado. Eu não sei se outro brasileiro fez além de mim e do Sérgio Marinzec. O meu, na época, noivo, chegou a iniciar o mestrado, mas resolveu interromper, então ele não terminou. Mas eu não recordo, né? É um mestrado coursework. Então, para quem não sabe, mestrado coursework é um mestrado profissionalizante. Por que eu fiz esse mestrado? Às vezes as pessoas perguntam, mas esse mestrado não foi mestrado que... Você não queria ser professora? Nunca. A minha intenção na fisioterapia foi ser professora. Eu amo clínica, né? E eu queria, obviamente, me tornar uma profissional melhor para os meus pacientes. Só que o que acontece? É uma coisa quase natural, né? Depois que você adquire uma gama de conhecimento, depois que você é tão facilitada por outras pessoas, o que você pensa? Eu preciso fazer o que fizeram por mim, né? Eu tenho que passar essa bola adiante. Conhecimento é de domínio público. Então foi isso, aconteceu naturalmente para mim, porque eu fui para a Austrália, né, na Universidade de Queensland, num ano riquíssimo. A minha turma é conhecida como a turma de 2000, seu colega vai confirmar isso, porque foi o lançamento do conceito da estabilização segmentar, que realmente foi... muitos podem criticar, muitos podem falar que não era nada daquilo, mas a verdade é que existe, né, uma separação antes da estabilização e depois da estabilização. E eu digo isso com muita clareza porque eu estava lá em dezembro de 99, em outubro de 99 foi o primeiro encontro de 4 fisioterapeutas, sei que era Gwen Joe, Chris Myers, mais outros 2 que eu não lembro, para elaborarem nada mais, nada menos que o Pedro Database. Então a minha turma fez vários movimentos, né, de como seria ter um banco de dados. E para quem está me ouvindo e não sabe, o fisioterapeuta é o único profissional da área de saúde que tem um banco de dados exclusivo, que é o Pedro Database. E agora, uma novidade, o DITA, né? Então, o DITA está vendo com processo, uma necessidade que a gente tem, né? Já que os nossos testes clínicos são de muito baixa validade, de você reproduzir, você precisa ter uma combinação de testes para ter mais especificidade, mais sensitividade. Então, acho que vai ser muito bem-vindo o DITA. Mas eu acho que a influência de vocês, sua, né, que foi, a gente é da mesma época, sua, o Sérgio, né, que Sim. é amigo, tudo, tem uma influência importante no Brasil em relação a isso. Porque apesar de a Austrália tão distante pra gente, hoje a gente tem internet, tudo, né, é mais fácil, mas em 2000 a gente começava, quando vocês voltaram e começaram a dar os cursos, a gente já começou
porque quando a gente estava na faculdade, o forte era RPG, lembra? Sim, sim. CRPG era... Se você tinha um pouquinho de uma situação financeira um pouquinho melhor, você conseguia fazer o RPG. Eu fiz a formação RPG porque na França, eu queria estudar francês. Eu fiz também. Porque era, né? Mas quando vocês voltaram para cá, não sei se hoje a gente tem uma ligação importante com a Austrália, das gente, coisas. Eu acho que boa parte tem a ver com vocês. O fisioterapeuta que trabalha ou vai escolher trabalhar na área músculo-esquelética, trauma ortopédica, esportiva, é inevitável se deparar com a evolução da fisioterapia na Austrália. Isso é muito simples de entender. A fisioterapia é profissão na Austrália há mais de 110 anos. E a gente tem que entender que no Brasil ela é desde 1969. Então existe aí um gap. Apesar de que nos últimos 10, 15 anos a produção científica brasileira aumentou muito. Não tenho aqui números, dados e tudo, mas você que acompanha, né, que está me ouvindo, e você, Fábio, sabe muito bem disso. E não é qualquer trabalho científico, são trabalhos científicos de peso. Temos aí Felipe Reis, né, na área de dor, produzindo muito fora, né, Nivaldo, assim, várias pessoas que obviamente não vou citar todas aqui, que estão muito de parabéns por toda a produção científica. Eu participei de algumas, sim, mas como eu expliquei antes, eu sou encantada com a clínica. Então, eu iniciei um processo de doutorado ali com o Pedro na Universidade de Psiquiatria do Fundão. Ele está, né, ali para fazer um doutorado em dor lombar. Cara, eu vou ser muito sincero. Eu me perguntei, eu ter doutorado, o que vai fazer de diferença para o meu cliente que bate a minha porta no consultório? E eu sinto muito fisioterapeutas que são doutores. Não, nada. Pode ser que eu venha fazer no futuro? Pode. Mas eu tenho hoje outras necessidades e digo que não são todas necessidades na fisioterapia. Nos últimos 5 anos, eu tenho feito muito esporte, porque eu estou envelhecendo, né? Então, para me manter... Não parece. Gracinha. Para me manter trabalhando na área que eu trabalho, eu tenho que estar muito condicionada. E eu percebi também no exercício, que é um exercício em contato com a natureza, de eu ter despertado coisas que eu tinha deixado muito para trás, né? Porque é natural, né? Na época assim, do mestrado, eu comecei a dar muita aula, você fica muito focado. Tudo bem, foi ótimo. Porque eu estava falando sobre assunto inédito, né? Eu trouxe para o Brasil um assunto inédito, que era qualquer procedimento baseado em evidência. Então, eu recordo muito bem que se eu não fui a primeira, eu fui uma das primeiras fisioterapeutas a falar de fisioterapia baseada em evidência. E aquilo me empolgava. Mas é melhor não falar. Porque hoje eu tenho um pouco de medo do que isso, porque você dá essa informação para uma pessoa não muito preparada, você pode criar um monstrinho, e isso é que me preocupa. Eu percebo que essa vertente de esporte tá no seu cerne, assim, no DNA, né? Por curiosidade minha mesmo, assim, como que você leva todo esse arcabouço de informação que você tem, do que você vive no esporte, para dentro do atendimento? Excelente pergunta, e é isso que eu faço todos os dias. Primeiro, todos os meus pacientes sabem, né, dessa minha vertente de esporte. Então, quando eu vou, de alguma forma, solicitar, né, tentar trazer ele uma metodologia mais ativa, mais saudável, eu não estou dizendo para ele, faça o que eu estou dizendo para você fazer. Eu falo, faça o que eu faço. E hoje eu faço essa quantidade porque eu me preparei para chegar aqui. Mas eu já dei o primeiro passo há algum tempo lá atrás. Então, essa hora... E eu não estou falando porque eu quero que você perca peso, não é nada disso, né? Então, se você vem para mim com uma queixa de dor, hoje eu estou fundamentada em te dizer que a atividade física vai te gerar endorfina. Ela vai ajudar você no processo de controle de dor, o que vai fazer você tomar menos medicação, o que vai dar uma tranquilidade na sua suprarrenal e NX em custo financeiro que você gasta hoje por ano com medicações. Eu costumo
tentar identificar no meu paciente qual seria o caminho mais fácil para ele dar esse primeiro passo, né? Então, vou trazer um caso clínico aqui rápido. Meu paciente tem muita dor sentado. E eu pergunto, e se você andar? Ele falou, andar, tudo bem, tem tranquilidade. Então, eu vou lá, e aí eu cito um outro mestre que, imagina, eu já ia esquecer de falar com ele, que faleceu, vai fazer 1 ano agora em fevereiro, que foi o José Roberto Prado Júnior, foi meu professor, não na faculdade, mas eu fiz estágio com ele. É um cara brilhante, né? Ele foi só 7 vezes para a Olimpíada como fisioterapeuta responsável, então não preciso dizer a gama de experiência que ele tinha. E numa entrevista que eu fiz com ele, ele me trouxe um assunto muito interessante, que era como eu poderia usar o exercício dentro de uma frequência cardíaca para controlar o que a gente chama de ISS, inflamação sistêmica silenciosa, que está presente em todas as comorbidades. Então, se você tem dor, você tem ISS. Se você tem alergia, você tem ISS. Se você tem pressão alta, você tem ISS. Se seu colesterol alto, você tem ISS. E como você pode usar atividade aeróbia, feita numa frequência que vai de 65% a 75% da sua frequência máxima, e existe, né, uma fórmula para você calcular isso de cada um, e como você obtém resultados espetaculares com isso. Mas, de novo, não é fácil você incentivar o cliente. A justificativa é, se a sua rotina tivesse boa, você estava aqui? Não. Então, por onde a gente pode começar? É aquilo que eu falei na aula, né? O que é o ideal e o que é possível. Quando eu fiz aquela correção posicional no Gabriel, eu botei ele no ideal. A gente sabe que existe uma distância, um distanciamento entre o ideal e o possível. Então, dentro do ideal, como você pode se aproximar disso? Aqui está um pouco incomodando, eu vou descer um pouco aqui, tudo bem. Se aquele possível for diferente do atual, já estamos na vitória, porque não existe transformação, né? Não existe mudança se você não participar. Então, por isso que eu talvez tenha optado por trabalhar em clínica, né, e não em hospital, que eu adoro trabalhar com potencial residual e bum, né, e ali ajudar o meu cliente no dia a dia dele. Então, eu sou bem feliz nas minhas escolhas profissionais. Legal. Eu tenho um questionamento a mais. Calma, assim, pensando na questão da formação, você enquanto... Agora a carreira mesmo, tá? Sim. Imagina carreira, mercado. Uhum. A questão da formação em terapia manual ortopédica, você fez isso no seu mestrado na Austrália, que é o que a gente está trazendo para cá com você, né? Que você é coordenadora hoje do Navis Lumen da formação em terapia manual ortopédica. O quanto fazer essa formação, você fez isso há bastante tempo, mas o quanto fazer isso mudou a sua carreira do ponto de vista de mercado mesmo? Se isso, você passou a ter mais pacientes, se a tua consulta mudou de valor, sendo bem... Sim, então, sim. Eu, através dessa formação, e não era... Eu me senti mais gabaritada para poder cobrar mais, porque eu me sentia diferenciada. E veja bem, não era um técnico, não é porque eu sabia mais técnica. Mas eu talvez te diga que a minha principal potência profissional hoje que eu sinto é o meu poder de avaliação, de julgamento, de decisão. Então, Que vem da formação. que veio na minha formação, porque esse treinamento, né, repetitivo de você... Não sei se eu tenho tempo ainda, rapidamente. A gente recebia uma ficha de avaliação, eu tinha que seguir criteriosamente a investigação do comportamento do problema, para depois escolher histórias todas. E eu só podia ir para o exame objetivo com o meu paciente, mestrado, depois de responder um questionário de mais 8 perguntas, que era as fontes que você levantou como hipótese, quais são as suas hipóteses diagnósticas funcionais. E ali eu tive muita clareza da diferença do que é um diagnóstico clínico e um diagnóstico funcional. Por isso que eu digo, como eu sou feliz no fisioterapeuta, como é simples e chato você dizer, olha, querido, você tem uma hérnia de disco. Eu prefiro muito mais, nossa, você tem essa hernia, mas você tem uma hipomobilidade aqui, você tem uma hiper não sei o quê, você tem uma mecanocessicidade.
seja, dentro de um diagnóstico clínico, o fisioterapeuta tem que achar, às vezes, inúmeros diagnósticos funcionais. E é isso que vai fazer aquele cliente, com a mesma imagem que deu lá, ajudou no diagnóstico clínico da hérnia de disco, ter um tratamento completamente diferente do outro. Então, como eu falei antes, esse papel do fisioterapeuta como profissional de primeiro contato, o tratamento individualizado, eu sempre tive isso. Quando eu cheguei na Austrália, boom, eu fiquei um pouco perdida, porque agora eu tinha que fazer o meu paciente esperar. Só que ele estava ali, ele sabia que ele ia esperar. Então, os primeiros meses eram agoniantes para mim. Eu acabei de avaliar subjetivamente, eu estava na fila para minha coordenadora ver se as minhas respostas das outras perguntas estavam coerentes para eu aplicar o exame objetivo. Se eu chegasse, tivesse mais 2 amigos, eu tinha que esperar. Eu entrava no box e falava, só mais um pouquinho, desculpa, vai esperar. É a pessoa. Era eu que tinha essa agonia, essa pressa. Lembra que eu comentei com você sobre pressa e educação? Eu não tenho mais essa pressa. Eu hoje não me sinto pressionada para no primeiro encontro eu fazer muitos tratamentos. Às vezes o meu tratamento simplesmente são aconselhamentos educacionais. Que eu te digo, se forem certeiros, mudam a resposta do meu cliente. Então, hoje eu tenho tranquilidade. Tem uma tranquilidade que eu fui adquirindo com essa metodologia. Segurança, né? Tem que ter Segurança. muita segurança para falar, não, olha, eu fiz tudo que precisava hoje. E outra coisa que eu desenvolvi, e aí a evidência científica, os super evidências científicas vão ficar doidos, que não tem como você trabalhar com pessoas e não usar um mínimo de intuição. Às vezes, buscar coisas que você nem entende quando. Eu vou citar aqui um caso, obviamente, sem citar nome, que foi muito interessante para mim, que uma fisioterapeuta que foi minha aluna me pediu ajuda num caso clínico muito difícil de uma jovem adulta, que tinha uma dor lombar. Toda vez que ela tinha relação, e ela acordava de manhã com muita dor. São N informações. Eu preciso dizer que eu ouvi a história inteira da mulher. Inteira. Parei e fiz a seguinte pergunta. Você já engravidou? Do nada. Ninguém entendeu nada. Inclusive, a fisioterapeuta que já tinha avaliado ela, estava online, abriu o olho assim. Ela, já. E você deu continuidade a essa gestação? Ela, não. E quando você interrompeu a gestação, você já está, algumas semanas já está, sim, essa gestação veio de um abuso. Ela falou isso. Nossa, a minha aluna quase caiu para trás, assim, pá. Por quê? Ela me contou que tinha dor lombar, depois melhorou, foi para o Rio fazer um doutorado, não sei o que, tinha uma namorada. E essa namorada um dia insistiu em ter relação e ela, para não criar nenhuma briga, cedeu. E no dia seguinte ela fez uma nova crise muito grande. E aquilo me fez uma relação. Isso não tem a ver com a fisioterapia, gente. Em ser fisioterapeuta tem a ver com você ouvir a história da pessoa e tentar ver os gaps. Eu falei assim, sabe o que eu tô percebendo? Segunda crise, depois de um não querer, fez, e o outro que foi abuso. Isso é um abuso. Se você tem uma pessoa que você gosta, mas naquele momento você não quer, e ela insiste e você faz, é abuso. Eu falei, a sensação que me dá... E aí, detalhe, pasmem, não depende de outra pessoa. Aquela pessoa, quando se masturbava, ela tinha dor também. E sabe qual foi a parada que veio, a frase que veio na minha cabeça, que ninguém sabe explicar, foi uma comoção geral? Eu falei assim, a sensação que eu tenho é que você não se acha merecedora de sentir prazer. Cara, quando eu falei isso, a mulher quase desabou. Foi agora assim, enquanto eu estava falando com ela, eu estava no computador e falei assim, estou te mandando agora a quantidade de artigo sobre dor lombar e abuso sexual. Ela não acreditou a quantidade. E aí, essas pessoas, nossa, Carla, você não ajudou nada. Sabe o que eu ajudei? Porque um dos processos de você ajudar alguém com uma dor crônica é você ajudar a pessoa a fazer o link
do momento que tudo começou. Porque no momento que ela faz o link, fala, poxa, se é possível isso ter... Cara, isso não me pertence mais, Esse fato gerador né? Isso não me pertence. E o que ela merecia? Ela falou assim, eu não vejo você merecendo, não adianta você fazer mobilização no seu sacro, não. O que você precisa é reiniciar a atividade, sabendo que essas atividades não vão te machucar. A sensação que me dá, você vai me desculpar, eu falei, pela sua história, é que não existe nenhum fator mecânico aqui influenciando o aparecimento dela. Posso te encontrar pessoalmente, fazer todas as avaliações posturais, de controle, mas pela informação que eu colhi, por tudo que você já viveu terapeuticamente sem resultado, sinto, essa é a minha opinião profissional. Eu preciso dizer que essa menina está muito bem hoje. Então, ela nem é minha paciente. Ela não é minha paciente, entendeu? Nós falamos de vez em quando, mas ela não é minha paciente. Então, você vai entendendo que ser fisioterapeuta, né, vai muito além de você aprender assim, essas técnicas. É claro que é importantíssimo, né? Para eu ter chegado aonde eu sinto que eu estou chegando, ainda tem muito para alcançar, eu precisei passar por todo esse processo, até para diagnóstico diferencial de que nenhum fator mecânico, para mim, parecia estar presente ali. Então, como fisioterapeuta, e nesse treinamento que o mestrado me oportunizou, eles eram muito caxias, né? Eu não podia dar um passo sem ter uma justificativa. Então, eu sempre penso nisso. Por que eu estou fazendo isso? Se eu fiz essa técnica, ela é para quê mesmo, hein? E eu jamais misturo técnicas sem antes fazer a reavaliação. Como eu falei. Então, às vezes, eu saio do exame subjetivo com 3 hipóteses muito parecidas, mas tem uma que está mais. Eu trato aquela, resolvo tratar, antes de fazer as outras técnicas nas outras hipóteses, eu vou ver o que aquela técnica modificou ou não nas outras hipóteses. Se modificou, por que eu vou fazer outra coisa? Eu talvez tenha acertado, entendeu? Ou não, ou muitas vezes o paciente merece técnicas, mais de uma, com diferentes pesos. Às vezes eu faço mais neurodinâmica, às vezes faço mais miofacial, às vezes faço mais mobilizações articulares. Mas no fim, gente, entendam que o fisioterapeuta precisa saber prescrever exercícios. Porque o exercício é o padrão ouro hoje, não é a Carlinha que está falando, é o padrão ouro para tratar qualquer disfunção musculoesquelética. Legal. Poxa, muito bacana, assim, um curto tempo, né, para a gente conversar tudo, mas muito legal, assim, que a gente conseguiu navegar numa super jornada, né, muito bacana. Como tá aqui, muito legal fácil, mesmo. Quando você falou intuição, essa foi a cereja do bolo para mim. Porque no final das contas, não é tão... lógico que tem um lado intuição, mas na verdade é quando você tem tanto você consegue extrair. Sim. Não é isso, não é aquilo, porque uma outra pessoa não teve essa intuição, que não conseguia eliminar tantas possibilidades. Eu vou inventar uma palavra, uma intuição embasada. Porque só tem como você ter essa intuição se você tiver um cenário à sua disposição. Então eu concordo que a carreira inicial de um fisioterapeuta não pode ser baseada em intuição, óbvio. Mas como é libertador você ter alcançado um mínimo de conhecimento que te permite permear nesse caminho. Porque é muito interessante. As pessoas são muito interessantes, né? Não dá para eu dizer. Carla, pergunta final, assim. Falta Só pra muito, gente deixar o... pegando todo esse seu momento agora, todo o conhecimento profissional, né? 30 anos aí de carreira, como que você está hoje pegando toda essa experiência no seu lado pessoal? O que te trouxe? Onde você está? Então, eu, como falei, eu hoje já não sei mais separar esses preceitos e conceitos que eu utilizo com os meus clientes para fisioterapia, para um melhor bem-estar. Eu vivo isso. Eu sou isso. Então, é numa forma onde quando eu vou pegar a minha bicicleta, que é o meu meio de transporte, eu subo na bicicleta de qualquer forma, né? Eu tenho uma preocupação de estar
otimizando, usando o menor gasto de energia possível ali naquela ação para sobrar para uma outra tarefa. Eu hoje, por conta dessa minha paixão, né, eu agrego pessoas dentro desse movimento, assim. Então, acredito que não todas que eu desejaria, mas muitas pessoas que são próximas a mim, de alguma forma, elas ficam comovidas com esse meu desejo, né, de tornar pessoal os preceitos de uma vida mais saudável, mais regrada. E olha, quando eu tô falando isso, não tô falando só fisicamente, assim, eu mudei minha alimentação. Então, eu tenho meu nutricionista, um beijo para você, né? Tive por muitos anos outro nutricionista, porque não existe possibilidade hoje, se você quer entrar numa reabilitação, de você achar que o seu corpo ele é divisível, ele é uma unidade. Então, se você não se alimenta bem, não tem como você ter combustíveis de boa qualidade para poder se recuperar. E se você também não descansa, não tem. E as pessoas, então você não descansa. Não é isso. É porque o tempo de descanso para cada pessoa é individual. Se eu dormir por 5 horas, eu acordo bem. Mas você quer me ver estonteante, 6 horas para mim é suficiente. Eu não durmo mais que 6 horas. Porque possivelmente eu entro no meu sono REM rapidamente. Eu posso tomar café, coisa que é uma novidade da minha alimentação, que é o café, que eu tomo pré-treino. À noite eu vou dormir, mas esse sou eu, Carlo. Então, a pessoa que vem me procurar, ela precisa de uma análise muito individual. Talvez ela não possa. Sim. Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu... Não, para mim ficou claro, porque na verdade a sua persona ela já tá, né? Você não tem um avatar Carla que tem a vida social e Carla que é a fisioterapeuta. Não, a Carla é a Carla. É um avatar único. É um avatar único esse, e as minhas extensões hoje, minhas lindas filhas, né? Se você acompanhar as minhas filhas pelas minhas redes sociais, você vai ver que aquelas são as filhas da Carla, né? Então, onde eu incentivo elas a fazer esporte. Elas podem até, como uma criança normal, comerem besteira ali ou aqui, mas elas ouvem, elas me veem comendo saudável. Então, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, porque eu não tenho pressa, que isso, de alguma forma, vai contagiar elas lá na frente. Então, minha mãe, porque eu falo para elas, eu não comia grão, eu entendo na sua idade, também não comia salada. Mas hoje eu vejo quão importante teria sido para mim se eu tivesse comido. Mas eu não posso dizer para você que eu comia. Eu minto, procuro, tá? Mas é esse o que eu ganho hoje. Porque o que eu tô querendo, e aí eu falo, o que eu tô querendo é um projeto. E ontem eu tive a oportunidade de estar com o pai de uma paciente minha de 91 anos, que tá super bem ali dentro, né? De 91, eu falei assim, meu projeto é 90 anos, né? Então eu faço hoje aqui para ir lá na frente. Eu não quero tomar remédio demais. E eu tenho herança genética, né? Eu tenho tendência genética, doenças cardiovasculares. Tenho pessoas acima do peso na minha família. Então, vendo isso, né, eu tento controlar. Por exemplo, a minha mãe, na minha idade, não tinha esse físico que eu tenho. Então, as minhas filhas, carrego as minhas filhas de bicicleta, né? Eu faço ginástica olímpica. Então, minhas filhas foram na minha apresentação. Né? Quando terminar, elas são mamãe, tipo, né? Isso é bacana, porque eu quero ser um exemplo para elas, sem dúvida, um bom exemplo. Muito legal. Bom, dava um podcast de 6 horas com tranquilidade. Ai, gente, desculpa, falo demais. Não. Mas me chama de novo para outro podcast, trazendo algum assunto específico. Não precisa ser de fisioterapia, que eu adoro fofocar. A gente vai fazer o próximo vai ser de Big Brother. Dá tempo, né? Vamos fazer um Big Brother legal. Então, cara, a gente quer te agradecer por você estar aqui, tá aqui em Campinas com a gente, né? Obrigada. Um prazer. Te levar de volta agora para você ir pro Rio. Pra poder curtir. Depois a gente vai visitar, né? Sim, por favor. Pro próximo podcast a gente faz lá. Agora, indo no Rio, vou levar vocês para remar no mar, não é na lagoa. Não é 14 quilômetros, acho que eu aguento. Não. Na descida. Não, uns 4 quilômetros dá para você conhecer o Pão de Açúcar de outra visão que quase ninguém conheceu. Já imaginou? É isso aí. Brigadão, foi muito bacana. E o curso de formação, então assim, no curso de formação a gente já gravou
mobilização neural, que você está aqui com a gente. Logo, logo, os próximos meses, a gente vai gravar os próximos módulos, né? Então, quem quiser conhecer mais do curso, os cursos que a gente já está fazendo de formação com a nossa coordenadora da área, Carla, Daniele, Chagas, já está aqui com a gente. Ele já está, logo, logo, o de mobilização neural já está no ar. E não esqueça do Masterclass também. O Masterclass de cervical, que foi muito bacana fazer. Legal. Eu queria agradecer muito a você, e a você, Rogério, você, Fábio, e a todo mundo, meus queridos Gabriel e Ari também, né, que não seria possível sem eles. Me permite fazer uma coisa que eu amo. Que legal. E é só o começo. Isso é só o começo. Amém. Tomara. Tomara. Obrigado. Um grande abraço. Até. Beijo, gente.